Olá! Vamos aqui esperar as meninas entrarem para mais uma live aqui no Empreendedoras pelo Mundo. Hoje a live será com a Regina Rapati sobre o valor da nossa história. Vamos esperar aqui a Regina entrar. Enquanto isso, eu me apresento. Eu me chamo Mariana Carneiro, sou idealizadora do projeto Empreendedoras pelo Mundo, que já existe há mais ou menos 2 anos. Né? Estamos numa fase de retomada. Eu sou publicitária, trabalho com comunicação e eventos há cerca de 15 anos e há 10 mais voltado para o mundo digital. Eu sou especialista em mídias digitais. Na verdade, eu sou especialista em comunicação visual e multimídia, né? Voltado bem para esse lado do digital. Cadê a Regina? Só esperar a Regina entrar. Olá, meninas. Tô vendo aqui vocês colocando os carinhas e recados. Deixa eu ver se a Regina tá tendo algum problema. Muito obrigada às que estão aqui, tirando aí essa horinha para conversar com a gente hoje. Já preparem as suas perguntas para a Regina. Eu já fiz as minhas, já tenho aqui as minhas anotações. Mas quem tiver alguma pergunta para a Regina, já pode ir colocando aí nos comentários ou coloca ao longo da nossa live. Esperando só a Regina entrar. Pronto, a Regina entrou. Deixa eu convidá-la. Oi, Regina! Tudo bem, Mari? Eu tava procurando um lugar. Primeira live a gente nunca esquece. Pra ficar na memória. E agora que eu percebi que eu tô sem óculos, mas vamos, tô conseguindo ler aqui as coisas. Tá tudo certo. Regina, já me apresentei enquanto esperava você. Se apresenta para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre a Regina Rapati. Bom, eu sou a Regina Rapati, eu tenho 51 anos, eu estou vivendo em Portugal, estou muito feliz por isso, sempre honro os portugueses, sou brasileira, descendente de italianos e trabalho com histórias de vida, né? A minha formação, eu sou administradora de empresas, trabalhava com marketing de serviços e até os 37 anos eu tive uma carreira executiva. Depois eu decidi me sentir chamada a trabalhar com as histórias de vida e aí fui fazer jornalismo literário, aconselhamento biográfico e trabalho com histórias de vida. Essa sou eu, sou casada, tenho 2 enteadas e é isso. Então, a live hoje é sobre o valor da nossa história. Explica um pouquinho o que é isso, como funciona o teu trabalho, o que é que quer dizer, né? Que histórias são essas? Então vamos por partes, Mari. E para deixar você falar aí um pouquinho, sem a minha Tá. interrupção. Tá bom. Então a gente vai o valor das histórias de vida. Vamos olhar por partes. A gente pode olhar o valor das histórias de vida nós como indivíduos, certo? Então eu, Regina, você, Mari, cada uma de nós, ou cada um de nós, pode ter um impulso de perceber que momento da vida eu estou. E aí algo acontece que você te impulsiona a fazer uma retrospectiva da sua história de vida para organizar, se organizar internamente, organizar a própria biografia, entender de que ponto partiu, em que ponto está, né? A gente fala que são crises de desenvolvimento. O desejo do ser humano contar histórias tem a ver com compreender, né? Assim, anunciar
assim, é algo que eu entendo, eu me pergunto, eu compreendo e eu quero contar para o mundo quando eu descubro alguma coisa. É como você trabalha com publicidade, quando você vê uma coisa legal, você... E isso é, olha, a história da humanidade é a soma das nossas biografias, né? Então, como indivíduo, eu organizo essa minha experiência de vida e uma história compartilhada, quando eu compartilho a minha história, você pode ter um insight e a minha história pode impulsionar a sua, né? Essa coisa de organizar, a gente olha de um outro lugar para a própria história. Então, como indivíduos, eu posso ter um impulso terapêutico de entender como é que eu cheguei nesse lugar, né? Cada um de nós, no meio dessa pandemia, está se deparando com a vida que construiu, né? Talvez muitas estejam se perguntando como é que eu tô aqui? Então, essa é uma coisa. A segunda coisa pode ser por um desejo de elaborar alguma experiência, algum trauma, ou alguma coisa que precise ser elaborada. E aí você pega e expressa artisticamente pela escrita. Então, o que eu estou falando é perceber a história de vida e talvez escrevê-la. Isso como indivíduos. O outro, as histórias de vida têm um grande valor quando a gente olha as famílias, né? Então, no nosso núcleo familiar, é muito interessante. Você estava me contando, hoje eu descobri que seu pai foi surfista, ou é Foi. surfista. Pô. Então, você surfa na rede, né? E quando a Pois gente é. olha para a família, tanto que um projeto que eu lancei agora em maio, eu vou dar uma oficina, um workshop, para que as famílias aproveitem esse tempo e cada um pegue o seu dom. Então, quem que vai contar a história da nossa família? É o vovô, a vovó, o papai? Quem é? Quem sabe desenhar? Ninguém sabe desenhar, mas quem vai recortar as imagens? Quem vai mexer no álbum de família? Porque quando a gente olha para uma estrutura familiar, a gente está olhando para a nossa ancestralidade e para o legado do qual a gente faz parte. Então, hoje eu estou em Portugal, mas eu tenho um bisavô que foi da Itália para o Brasil. E graças a ele tem uma história enorme, linda, né? Ele foi brigado com a mãe. Quando eu passei na Itália agora, tudo que eu pensava era que a minha estadia na Itália simbolizava o reencontro desse pai, desse filho e dessa mãe. Então, quando a gente olha a perspectiva de família, a gente descobre coisas muito importantes, que às vezes, sabe aquele idoso que sempre repete a mesma história? Se a gente dá a chance para ele um espaço onde ele possa de fato contar e as pessoas registrarem aquilo, é muito saudável para ele compreender todo o caminho que ele fez também e para a família entender. Às vezes você tem pais que reagem de um jeito e quando você compreende a história deles, você percebe o que está por trás daquele comportamento. Então é curativo. E eu tenho um trabalho que chama Joia de Papel. A família toda se reúne, cria um registro, cria um livro único, né? E como se fosse um relógio de família. Então, a gente já falou do valor das histórias para o indivíduo, para eu perceber quem eu sou, para as famílias, para eu poder perceber de qual legado eu faço parte ou que legado eu quero construir, né? Porque às vezes a nossa história pode não ter a ver do lugar que a gente veio, mas a gente reconhece, agradece e pensa na história que a gente quer contar. E para os negócios. Para os negócios, o valor das histórias é assim, a gente fala de patrimônio imaterial. A memória é um patrimônio imaterial. Então, eu atendo empresas... uma história toca muito mais do que uma informação. Então, assim, por quê? Porque a história toca a gente num lugar. Então, mais importante como empreendedoras, da gente só dizer o que faz, é a gente contar a nossa história para as pessoas perceberem por que a gente faz,
como a gente faz. Imagine nessa quarentena quantas histórias estão surgindo, que as empresas estão encontrando saídas. E quando eu organizo isso pela escrita, eu vou criando ou pequenos posts, ou eu vou criando um patrimônio, porque as pessoas vão olhar para mim, não só do ponto que eu estou, mas para perceberem como é que eu contribuo na comunidade onde eu estou inserida, na sociedade onde eu estou inserida. Até porque a gente já aprende lá na escola, e eu, como né, da área de comunicação, publicidade e propaganda, a gente aprende ainda mais, de forma mais aprofundada, sobre a questão da linguagem apelativa emotiva, né? Que é realmente o que o próprio nome já diz. Contar uma história. E isso, voltando um pouco para o meu universo, é o que a gente vê muito na televisão, nas publicidades, quando a gente realmente se emociona, né? Ali, normalmente, só para dar um exemplo, normalmente ali no fim do ano, né, as propagandas de Natal, aquela coisa, sempre tem uma historinha, sempre conta uma coisa, sempre tem a parte mais emotiva mesmo da história, para, claro, né, com o intuito aí de vender, de tocar as pessoas de alguma forma para que isso chegue à venda, né, à compra. No caso da publicidade é isso. No caso da questão, quando a gente fala dentro do empreendedorismo, é uma forma também, né? Contar uma história é uma forma de você ter uma coisa que eu falo muito também nos workshops de rede social, criar a identificação com o teu seguidor, com o teu público-alvo, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Regina. Eu tenho uma outra pergunta, mas que eu vou voltar depois. Tá bom. Aí me lembra de falar do diário depois. Então, vamos por partes. Aí, então, existe uma história única dentro de todas as histórias, né? Que é quando a gente fala do storytelling, da jornada do herói. É como na biografia humana. Todos nós nascemos, tivemos uma mãe amorosa ou não, fomos para a escola ou não. Assim, é muito parecido, mas cada um com a sua particularidade. Então, quando a gente olha para os negócios, a gente pode aproveitar as histórias reais dos negócios, a história do fundador, a história da construção da sede, assim, tudo que você imagina, histórias reais. E pode usar essa estrutura que é comum a todas as histórias, né? Quando a gente fala da jornada do herói, para que essas histórias sejam contadas que é como se ficassem palatáveis para quem vai ouvir. São pequenas histórias, mas elas... E aí a ficção e a não ficção podem andar de mão dadas. Por quê? Eu posso ter um evento e posso falar, Mari, me ajuda a contar essa história de um jeito diferente. A base é a mesma, a experiência. Mas você pode usar a ficção, outra criatividade ou outra linguagem. Mas o importante... Por isso que eu falo, quando a gente começar a recuperar a economia nessa quarentena, assim, depois do que a gente está atravessando, vai ser um diferencial, vai ser as empresas contarem como é que elas passaram por isso. Assim como as pessoas que a gente convive, né? Porque tem um rol de amigos que você vai percebendo que cada um está reagindo de um jeito. E nessa reação, então, tem gente que tem uma reação construtiva, tem gente que está se fechando mais, tem gente que está mais pessimista. Então, isso está revelando muito sobre nós e sobre os nossos negócios, né? Antes de você fazer a pergunta, eu lembrei uma coisa de família super importante que eu queria dizer para as mães que estão por aqui. É o seguinte, nessa fase, por que não ensinar a criança a escrever o seu diário? Por que não fazer um diário da quarentena? Não para você publicar, pega um caderno bonito, sabe? Começa a descobrir o que é importante você relatar para essa criança, ou sobre essa criança. Então, as nossas histórias... Porque na hora que ela for um adolescente, um adulto, isso vai ter um valor, gente, é o máximo. Quando um filho descobre o que a mãe conta, é o máximo. E a outra coisa que eu queria dizer, os velhinhos em isolamento. Gente, a gente pode fazer um projeto que mobilize a família e que, por telefone, por WhatsApp, por Zoom, por o que quer que seja, para que eles possam dar a visão deles. Então, as histórias, se tirarem tudo da gente, Mari, sabe o que sobra?
as nossas histórias. Eu posso tirar esse brinquinho seu, posso tirar sua cadeira, mas a sua história eu não tiro. É verdade, engraçado que hoje, por acaso, meu filho perguntou: Mãe, você já passou por alguma coisa parecida com o que a gente tá passando? Na sua infância, na sua adolescência, acredita? Por Manda um acaso. beijo pra ele. E eu tive que parar e disse: Não. Parei assim, uns 2 minutos e disse: Meu filho, passei por algumas coisas parecidas, né? Não nessa proporção. Mas a gente passou, por exemplo, pelo. Vou já entregar a minha idade, mas também não tem problema nenhum com isso. A gente passou pela gripe aviária, de certa forma, né? H1N1. A gente passou pela vaca louca, né? Tem algumas coisas que a gente foi passando, claro. O grande problema dessa situação atual é que a proporção está sendo muito grande e a forma que ela tem se alastrado é uma coisa que realmente a gente nunca passou por isso. Mas a gente já passou por outras coisas, né? Portugal passou há 100 anos pela, se eu não me engano, foi a gripe espanhola, né? A gente teve lá atrás a questão do ebola. A gente já teve algumas situações parecidas. E eu, infelizmente, acredito que essa não vai ser a última, né? A gente tem que Mari, passar ainda por outras coisas. E eu tive que ir lá na minha memória para poder puxar essas coisas, que na hora que ele me perguntou, eu falei, não, quer dizer, sim. sabe, a gente já passou por ter se arrumado toda para sair na nossa biografia e de repente choveu a cântaros. Uma coisa interessante nas histórias de vida é a gente perceber quando a gente quis ir para a rua e não podia, porque o pai não deixa. É assim, a gente está trabalhando, a gente tem a chance de trabalhar a frustração nas crianças de um jeito educativo muito legal, porque a gente pode não só olhar, assim, que outras situações eu passei em que eu tive que esperar, em que eu tive que aguardar notícias, no momento em que ninguém tinha uma resposta, né? E isso vai nos educando e vai nos fortalecendo, né? Então, quando a gente olha, por isso, por exemplo, a gente está passando por uma coisa inédita. As pessoas mais velhas passaram por quantas coisas inéditas, né? Como eu trabalho assim com muitas histórias, gente, essa coisa da carta não chegar e você ter que esperar a notícia. E no fim dá certo, a gente encontra um caminho, cada família, cada um de nós vai encontrar o seu próprio jeito de passar pela pandemia. Eu vi que entrou uma mãezinha aqui que eu amo de paixão também, uma mulher super empreendedora, que é a Cecília Paterno. E quero deixar um beijo para ela, por quê? Porque a Cecília tem feito diários, assim, registros, que eu brinco que às vezes eu não quero saber de notícia, mas quero ver o registro dela. E aí, por que eu estou lembrando dela também? Por exemplo, Mari, agora as pessoas, eu vi que ela postou que uma amiga perdeu o pai, e que nem pode ser velado, né, por causa... E aí, na hora eu não falei isso para ela, mas a minha vontade era de escrever e dizer assim, mas a gente pode contar uma história, assim, todas as histórias que seriam contadas numa determinada situação podem ser contadas pelas histórias. E é aí que a gente se encontra, né? Porque tudo que a gente passa, quando a gente pensa na perspectiva da história, a gente resgata o sentido. A gente busca o sentido. E se a gente não compreende o sentido daquilo que a gente está atravessando, a gente fica com uma boa pergunta. Então imagine assim, se eu não posso velar alguém que eu amo, eu posso reunir todas as histórias, eu posso escrever para as pessoas e pedir que elas contem para mim, escrevam para mim a história que elas contariam num velório, porque um velório é um lugar de muitas histórias, que ajudam a gente a passar por coisas difíceis, né? Então, as histórias têm um poder de curar, de fazer crescer, né? Eu tenho uma editora no Brasil, que agora eu preciso ver como ela chega em Portugal, que é a Biografias e Profecias, e que a gente fala eternizando memórias e inspirando histórias, né? Então, qualquer que seja o momento que a gente está passando, a gente pode transformar ele numa história que vale a pena.
É verdade. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, que eu tenho uma história para te contar também, mas deixa eu dar Opa, uma lida aqui tá nos bom. comentários. A Suliane falou: Regina, foi uma grata surpresa conhecer o seu trabalho. Gente, o Paulo Esquevano. A, a Dia falou que a gente passou também pelos tsunamis, né? Também teve isso. Não foi uma coisa de proporção mundial, mas claro, as consequências foram mundiais, né? Também foi uma coisa Sim. parecida com o que a gente está passando hoje. Pronto, Paulo. Regina, muito capaz, trabalhamos juntos. A Ah, Eliane Lira falou: histórias escritas nos contam experiências. Exatamente. tem um ditado que diz assim: verba volat scripta manet, que quer dizer, as palavras voam, a escrita fica. E para a gente fazer um vídeo, a gente precisa de um roteiro, de um enredo. A gente pensa no que vai falar, né? No que vai fazer. E o que eu amo com a palavra escrita, é que ela não fica obsoleta. Então, podem inventar a rede social que for, podem fazer. Quando você tem um álbum de família, gente, é muito gostoso. E o papel, o caderninho que você escreveu à mão para sua filha, você não vai ficar velho nunca. Dá um pouquinho de trabalho? Eu acho que dá, mas não tem comparação. Então, eu queria te contar uma história. Você estava falando e deu exemplo, inclusive, aí da questão do velório. Ontem eu comentei sobre isso e pronto, vou voltar a falar sobre isso hoje. Essas lives estão me fazendo voltar a falar muitas coisas o tempo todo, mas pronto. Sou eu, tô aqui para isso. Meu pai faleceu em julho do ano passado, né? No comecinho de Uau. julho. 20 dias depois da minha avó falecer. Foi assim, a mãe dele, né? E eu tava aqui, sem nenhuma perspectiva de ir por lá, né? Sabe, minha avó já vinha doente há 8 anos, então a gente já esperava, né? Que uma hora ou outra, infelizmente, ela ia nos deixar. Mas meu pai não. Meu pai tinha 59 anos. Ela vai chorar de novo. Meu pai tinha 59 anos e foi um infarto, né? Não tinha nenhuma doença pré-existente, nada. E duas coisas que eu participei, né? Não foi totalmente organizada por mim, mas duas coisas que eu participei desse momento. O velório dele foi uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Claro, tava todo mundo muito triste, mas, como você comentou no início, ele era surfista, ele era músico, então era uma pessoa que conhecia muita gente, né? Transitava por muitas tribos. Meu pai foi empresário, uma parte da vida, ajudou muita gente, empresariou alguns surfistas, foi patrocinador de grandes nomes, como Fabinho Gouveia, que é um nome gigante do surf mundial. Foi o primeiro patrocinador de Fabinho Gouveia, e entre várias outras coisas. E o velório dele foi assim, todo mundo cantando, a gente levou violão, os meninos tocando as músicas dele, músicas que tinham sido gravadas e que não tinham sido lançadas ainda, sendo mostradas às pessoas ali. Foi uma coisa assim, de uma energia que eu nunca, nunca, nunca tinha sentido na minha vida. E a outra coisa foi que meu pai faleceu dia 5. E eu faço aniversário dia 22. E no dia, acho que foi dia 22 mesmo, a gente fez um show em homenagem a ele, lá em João Pessoa, porque eu fiquei mais ou menos um mês e eu precisaria voltar. E acabou sendo o único dia, não lembro se foi no dia 21, acho que foi no dia 21, foi um dia antes do meu aniversário, né? E aí acabou que passou a meia-noite e pronto, ainda fez parte do meu aniversário. Que também foi uma coisa, assim, de uma energia, de uma... A gente colocou a guitarra dele, peguei a guitarra dele, coloquei no meio do palco, com algumas flores que representavam, de certa forma, o surf, e daí vem essa tatuagem, né? É a guitarra dele.
o microfone porque eu canto e as flores, que eram as mesmas flores da casa da minha avó, que homenageia a minha avó e também remete ao surf, que era do meu pai. E foi uma coisa assim. Não tinha muita gente, tinha pouca gente, foram poucas pessoas. Era um domingo, tava chovendo, enfim. Mas foi uma coisa assim, de uma energia também gigantesca. E são duas coisas que eu nunca vou me esquecer na minha vida e que são histórias que eu vou contar pro resto da minha vida. E eu contei essa história toda, além de contar essa história, porque eu acho que é importante, eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com tudo isso. Qual é a ligação ou a importância dos nossos antepassados na nossa história? Então vamos lá. Uma coisa agora que eu vi a sua tatuagem, por exemplo, você pode tirar uma foto do seu braço e contar isso que você me contou, de dizer assim, eu estava aqui, eu recebi a notícia, isso, porque lá na frente alguém vai dizer assim, a vovó Mariana, a vovó Mari, aí a vovó Mari era retada, ela juntava gente e tal, e ela tinha uma tatuagem. Você entende como é que essas histórias vão? Então, assim, como vai ser? Porque talvez alguém diz assim, mas por que a vovó Mari tinha uma guitarra lá, né? Quando tiver os seus tetranetos, sei lá como fala. Então, o que a gente precisa aprender é pegar essa poesia do dia a dia. E aí a gente estava falando de morte, como essa coisa a gente, para morrer bem, a gente precisa viver bem. E para a gente viver bem, a gente precisa ter consciência da nossa história, das histórias que a gente está vivendo, né? Então, essa é uma coisa. Sobre os ancestrais, como é que isso interfere na gente? As histórias, quando a gente conta uma história, Mari, a gente, por exemplo, tem clareza do lugar que a gente vê. Então, eu já tenho um cliente uma vez, assim, ele escreveu falando de um ancestral dele, e ele falava assim, nossa, ele tinha muita raiva. Quando ele leu o que ele contou, eu escrevi, porque às vezes as pessoas contam e eu escrevo, às vezes elas escrevem e eu vou elaborando com elas. Quando ele leu, ele falou, nossa, eu tava com tanta raiva assim. E aí, quando ele leu, ele estava mais calmo, eu pude fazer perguntas para ele se colocar no lugar do outro, né? Então, e aí, as histórias dos nossos ancestrais, elas nos conduziram até um determinado ponto da nossa vida, né? Então, quando a gente olha na visão antroposófica, que tem a ver com aconselhamento biográfico, é mais ou menos assim, depois dos 28 anos, arquetipicamente, tem um marco, a bola está com a gente. Mas se a gente não tem consciência de que ninho a gente veio, como é que os nossos pais chegaram onde eles chegaram, se a gente não acorda para isso, para nossa responsabilidade frente à nossa história, corre o risco da gente ficar repetindo as coisas, né? E aí, quando eu reconheço de onde eu venho e posso ter assim paz para agradecer a história que o outro trouxe até aquele momento, eu fico em paz com a minha história. Eu tenho uma história muito linda de um empresário, uma empresa, e que teve um suicídio na família. O menino era muito novo quando o pai tirou a própria vida. E eles, com 80 anos, me contou isso. E foi uma coisa tão linda, porque assim, sempre tinha uma sensação de abandono. E aos 80 anos, quando ele me contou a história sobre o pai, ele disse assim para mim, ele devia estar muito desesperado. Sabe, Então é isso, quando a gente vai olhando para os nossos ancestrais com consciência e perguntando como é que eles chegaram até lá ou até aqui, eu posso dizer, bom, essa é a história deles. Eu deixo com eles o que é deles e decido que escolhas eu faço para minha vida, para minha história. Então, sempre a gente está brincando, brincando no sentido de trazendo para a roda o passado, o presente e o futuro. A memória não é para a gente ficar preso, é para a gente ir com direção para o futuro que a gente quer.
A minha editora chama Biografias e Profecias, porque a gente está vivo, né? Só que a gente sabe o caminho que a gente quer seguir quando a gente tem coragem de olhar para o caminho que a gente trilhou. Deixa eu ler de novo aqui os comentários, me refazendo. Ah, Sim. a Ju falou que incrível. Quando adolescente tive diário, mas confesso que deu saudade. Vou fazer um familiar. Legal. A Eliane falou: guardo em álbuns todos os escritos dos meus filhos. Bilhetes, cartões, desenhos infantis que contam a nossa história à época. Perfeita. A Celina falou que a minha história me fortificou. Com certeza. Com toda certeza. O Paulo falou: triste o homem que não tem história. Sim. Gente, Mari, todo mundo tem história. É que a gente não para olhar. O Joseph Campbell, né, que é da Jornada do Herói, que é um mitólogo, um autor maravilhoso, ele diz assim, ele fala da jornada do herói, né? E eu, quando criei biografias, é assim, cada um de nós é herói da própria jornada. É isso, se a gente traz responsabilidade. E todo herói merece ter sua história contada. As histórias são, gente, histórias do cotidiano. Tem uma receita. Você pode contar uma história com uma receita. Você pode contar uma história, assim, é ter presença. É que para contar a história a gente tem que estar presente. A Sully falou: vejo a história do seu pai vivo nos seus atos, Mari. Gratidão por ser luz para nós, ô Sully. Eu que agradeço, minha gente, vocês estarem fazendo isso comigo. Vocês não têm noção de como está sendo bom para mim, essas coisas não. Vocês não têm noção. Ah, o Paulo falou: Regina faz parte da minha história, aprendi muito com ela, carinho enorme. Deus a ilumine sempre. A Celina falou que leu a história da minha tatu no Instagram e se emocionou. Pois é, sempre que eu posso, contei essa história lá e sempre que eu posso falar sobre isso, eu realmente falo. A Celina falou: verdade, mãe, você guardou toda a nossa história, nosso desenvolvimento e criações. Obrigado pelas pastas. A Eliane Lira: a história dos nossos ancestrais é a base inconsciente da nossa própria história. Perfeito. A Josi falou: nossos pais nos dão aquilo que tem para dar. Exatamente. Exatamente. A Bruna tá aqui. Oi, Bru. Bruna lá de São Paulo, minha amiga. A Sara, do Aroma da Terra, falou: aprender e seguir. Exatamente. Aí a Josi completou o comentário dela, Regina, dizendo: e o que dão é o melhor que tem para dar. Uhum. A Dia disse: a gente não muda os fatos do passado, mas podemos mudar a maneira de ver o passado. Com toda certeza. Isso realmente eu acho que foi uma das coisas que eu tive que aprender. Principalmente essa história de levar raiva, levar mágoa, sabe? Tem momento que a gente precisa mesmo, né? Viver aquilo. Mas a gente Uhum. precisa saber também que tem que ter a hora de parar e deixar aquilo seguir e acabou, né? Como a Josi até falou ontem, tem coisa que a gente se dói, vamos dizer assim, mas que é um problema nosso. Às vezes o que a pessoa fala, o que a pessoa faz com a gente, a intenção não foi a que a gente sentiu, né? E que a gente precisa entender que é um problema nosso e que a gente precisa trabalhar. Botar um ponto final naquilo e acabou, né? Deixar a coisa ir embora e seguir em frente. Mari, um dos poderes da história é assim, às vezes as pessoas passam por situações muito difíceis. Depois, quando elas vão resgatando a história com consciência, elas percebem que aquelas provações foram talvez a melhor coisa que pudesse ter acontecido para elas, porque elas desenvolveram forças que talvez elas não tivessem desenvolvido. Quando a gente olha uma coisa super importante sobre a história de vida, seja ela pela escrita terapêutica ou pelo aconselhamento biográfico, é a gente reconhecer qual é a nossa história. Não adianta eu querer a minha vida, viver a minha vida com o modelo do outro. Quando eu preciso olhar qual é a minha história, qual foi o meu caminho.
e olhar o que ele me oferece e o que ele me pede. Então, o que é bonito no trabalho biográfico é que às vezes as pessoas chegam com uma crise, com uma pergunta, com assim, se vitimizando por algo, e quando elas fazem o resgate, a retrospectiva, a gente vai trabalhando, elas vão se dando conta de tudo que elas também receberam. Porque às vezes a gente pega uma coisa e se agarra nela para reclamar, porque a gente não quer olhar para o que precisa, né? Então, assim, o trabalho é um trabalho de aconchego, de muito amor. Tem uma amiga, uma cliente e amiga, né? A gente vai se aproximando das pessoas. A Maíra, ela diz assim, que entrar com alguém na própria história e estar de mão dada no quarto escuro da memória, né? Porque você vai iluminando e vai encontrando pérolas, vai encontrando tesouros, mas vai encontrando também coisas que dizem respeito a você. Tudo que acontece na nossa biografia, Mari, tem a ver com a gente, né? É verdade. Deixa eu ler aqui que tem mais alguns comentários. A Sara falou: todas as nossas dores servem para conseguir encarar a vida com mais perseverança e com mais empatia pelos outros. A Elis diz: Regina, tem uma amiga que perdeu a mãe recentemente e precisa de ajuda para seguir com a vida, porque era dependente da mãe, inclusive financeiramente. Como essa terapia pode ajudar? Então, a gente pode conversar depois, mas principalmente olhando para o caminho que ela fez, não o caminho da mãe, e deixando essa mãe ir. Então, assim, a minha história começou. Quem falou? A Elis? Elis. A minha história de vida começou quando eu perdi minha mãe. Eu tinha uma relação assim simbiótica com essa mãe, uma coisa, um grude. E aí eu escrevi o Vida em Veios, que é um ensaio autobiográfico que eu tenho, uma publicação. Quando a editora fez 10 anos, depois que eu escrevi a história de tantas pessoas, eu escrevi um pouco sobre mim também. Então, se ela, assim, às vezes é compreender que talvez isso que aconteceu agora seja uma oportunidade de renascimento, né? Mas a gente pode conversar. Agora, sempre quando a gente fala de biografia, a gente está olhando para a nossa autorresponsabilidade, do nosso caminho, né? Assim, a gente fala do autoconhecimento, que é compreender quem a gente é, e autodesenvolvimento é lidar com quem a gente é para crescer, né? Fazer a nossa parte. O Mário, eu lembrei de uma coisa, eu posso falar assim, essa Pode, conversa? deve. Já que a gente está, né? Mulher conversando é assim. Um trabalho que eu fiz como voluntária uma vez em São Paulo, do Instituto Fazendo História, é um trabalho lindo, que eram, para você ver o poder da história, né? Eram crianças em abrigos, e os voluntários criavam diários e cadernos e memórias de todas as histórias que podiam ser levantadas sobre essas crianças, porque as cuidadoras estavam muito ocupadas em prover o lugar, banho, essas coisas, refeição. E os voluntários iam e criavam histórias a partir do cotidiano dessas crianças. Para quê? Para que quando elas saíssem do abrigo, elas tivessem uma memória, uma referência, né? Histórias são referências. E quando eu leio uma história que tem a ver comigo, aquilo reverbera em mim. Por isso eu falo, empreendedoras, saibam contar a sua história, né? A gente pode, assim, em maio a gente vai falar mais disso, mas é um valor, assim, serve de cabo a rabo da vida. Deixa E eu ver o que que tem. contem. Mais. A Eliane falou: o mais mágico é que o presente nos oportuniza mudarmos nossa história diariamente. Virar a página é tão importante quanto tê-la escrito. Exatamente. Nossa, lindo isso. Esta virada de página faz parte da força que sua história te deu. Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver. Tem um monte de gente aqui mandando beijinhos, dizendo que está com saudade de você, Regina. Nossa. Alô? Falou, Moan.
Bom, e quem me ajudou a crescer? A Mari, que me ajudou a passar por um relacionamento abusivo e amadurecer e encarar de frente. Ah, Mari. É, amiga, pois é, a gente tá aqui pra ajudar, né? Ou tentar, pelo menos. Eu tenho o meu quezinho ali de psicóloga. Eu fiz um ano de psicologia, sempre foi uma área que eu gosto muito. Mas eu não me vejo trabalhando com isso. Sou canceriana, gosto de ouvir, gosto de ajudar, mas pronto. Aí eu deixo para os profissionais, né, Regina? Eu fui fazer o aconselhamento biográfico, porque fazendo o relato das histórias de vida para a editora, né, as pessoas contavam e escreviam, aquilo causava nelas um bem-estar. Eu percebia que elas ficavam diferentes depois de ter contado a própria história. Quando eu conheci a antroposofia e o aconselhamento biográfico, que aí foi uma formação de 4 anos, né? É, aí eu entendi tudo o que acontecia nessa questão jornalística, mas que tinha realmente um embasamento, né? Por que é tão importante contar as histórias? Eu falei, Mari, vou falar rapidinho. Eu contei essa história dos abrigos, que são crianças vulneráveis. Aqui em Portugal, eu fiz um trabalho muito gostoso para uma grande empresa, né? Eu fiquei muito feliz que foi o meu primeiro trabalho aqui. Uma grande empresa que tinha um executivo muito querido, que depois de anos de carreira, décadas de carreira, ia sair. Então, você vê, né? É uma posição muito importante, de uma empresa muito importante. Não é uma questão vulnerável. Mas o que a empresa ofereceu? A gente organizou de uma narrativa, um enredo, para que ele levasse daquele momento de transição o carinho das pessoas com quem ele trabalhou, mas encorajando ele a tocar agora a nova etapa da vida, né? Que lindo! Então, lindo. E aí também trabalho muito com parcerias, com as agências. Então, às vezes posso fazer de ponta a ponta na editora o livro, mas eu posso trabalhar em parcerias com agências, né? Com designers. Mas o que eu quero dizer assim, seja porque a história é o que nos humaniza. Então, seja para o cara mais poderoso do mundo, para a mulher mais poderosa do mundo, para a mais vulnerável do mundo, a história é o nosso ponto de encontro. E ela vence o tempo. Porque quando eu estou com um autor, quando eu estou vendo a história de alguém, nossa, quantas histórias de pessoas também que já fizeram a passagem que eu contei, que os filhos dizem que bom que em vida a gente teve pôde fazer as perguntas que a gente queria. Gente, quem tem pai, mãe vivo, vó, aproveitem para perguntar, para criar registro. Isso é um tesouro. É verdade, é verdade. O Paulo falou, uma nova história nos traz um novo tempo. A Ju disse que precisa te conhecer, Regina. Estou aqui. A... Gente, Fala. tem contato meu, e-mail no Insta. Aliás, vou fazer, né? Me sigam no Insta que vocês ficam sabendo de tudo que eu faço. Regina Rapati. A Dani falou que trabalho bonito, Regina. Sua voz nos remete ao mar calmo, tranquilidade. Que lindo. A Sara falou que gostou muito, mas tem que ir embora e deu parabéns. A gente ainda tem aí 15 minutinhos. Tinha uma pergunta, duas perguntas, na verdade. Uma a gente já falou um pouquinho, vou só voltar ah, ao tema, mas deixar essa para o final. Eu queria perguntar como é que a gente consegue identificar os pontos-chave na nossa história? Tem alguma forma? Tem algum exercício? Tem alguma coisa que a gente consiga fazer isso para que a gente possa contar melhor a nossa história? Então, a gente pode, os pontos chaves da nossa história, né? A gente fala assim, são portais que eles trazem alguma transformação na nossa vida, no nosso jeito de ser, assim, são um jeito que a gente pode fazer é bem básico. É assim, você pode fazer você pode listar, colocar uma coluna do ano, dos fatos assim que aconteceram. Então eu tinha 0, né? Nasci. O local,
as pessoas que estavam. Então, você pode ter assim uma coluna de ano, fato, local, pessoa, um evento marcante. Sim, porque às vezes tipo, tem um fato que você nasceu, foi no dia que morreu seu avô. Então, esse é um evento marcante. Uhum. E aí, se você vai colocando isso ano a ano, você vai criar uma grande tabela de perceber assim, são só fatos, você está olhando. Enquanto você está fazendo isso, que é bem assim, o trabalho, o aconselhamento biográfico, quando ele tem esse olhar mais terapêutico, ele olha, ele é um trabalho de metodologia, né? Então você faz isso. Um evento marcante pode ser uma doença, né? Gente, às vezes uma doença transforma tanto uma história, tanto. Talvez a doença seja a melhor coisa que podia ter acontecido. E é um absurdo a gente falar isso. Eu tenho um caso desse. Eu tenho uma amiga que tá passando por uma fase boa pós-diagnóstico de câncer, né? Assim, ela tava com uma vida totalmente ali acabada, no mesmo emprego, o pai tinha meio que tirado ela de casa, assim, deu um apartamento só, vai morar lá, não mora mais comigo, não quero mais você aqui. Então ela tava passando por um processo bem complicado, e aí descobriu um câncer, que era um câncer super invasivo, que a mãe dela tinha morrido da mesma coisa, tias na família, tinha um histórico na família de pessoas que não passavam por isso. E ela venceu. Ela Uhum. passou, assim, por um processo bem complicado de início, mas ela disse, não, vou vencer e pronto. Ela mudou totalmente a vida dela, mudou os hábitos, mudou tudo, e hoje ela tá passando por um processo pós-câncer, né? Claro, tem as dores, tem tudo que ainda tem nesse processo, né? Porque tá muito recente ainda, isso foi uma coisa também do meio do ano passado pra cá. E além disso tudo, apesar disso tudo, ela venceu, ela sobreviveu, ela está bem, sabe? Ela mudou realmente a cabeça dela, fez um monte participou de um monte de exposição de foto, de um monte de ações que eram feitas com mulheres com câncer. Ela participou de um monte de coisa e tá ali, né? É uma outra fase da vida dela. E foi a doença que fez ela reagir. Isso. E aí, quando ela está passando pela doença, a gente não tem essa percepção, mas depois, por isso de ter alguém que te ajuda a olhar em perspectivas para isso. Eu tive uma cliente também muito querida. Eu tenho muita sorte, sabe, Mari, das pessoas que eu encontro. Algum bem eu fiz, porque eu encontro gente muito boa. E ela disse assim, nunca esqueço do dia que ela disse assim, eu era doente antes, a vida que eu tinha, assim, o relacionamento, né? Então é muito impactante. Bom, então a gente estava na lista, né? Você faz uma coluna, uma tabela, né? Então, assim, gente, é muito prático. Aí você vai olhar os fatos marcantes. E tem uma coluna que eu não disse, vou dizer agora, que é super importante, que é a coluna dos sentimentos. Como eu me senti. E quando a gente revisita as nossas histórias, às vezes você vai falar assim, nossa, mas isso foi tão simples para eu ter me sentido assim. No trabalho biográfico, no aconselhamento biográfico, a gente vai percebendo, por exemplo, os nossos temperamentos, né? Como que a gente reage, que é um jeito nosso de reagir frente ao mundo. Não tem jeito certo ou errado. Mas a gente vai percebendo também, assim, características nossas. Então, aí você vai entendendo, por exemplo, para uma criança, isso que a gente está passando, deve ter criança em casa que está de boa, que ela não está nem percebendo o que está acontecendo. O meu tá Deve, mais ou menos por aí. sabe, tem um tipo assim, oi, né? Deve ter criança que está sofrendo profundamente preocupada com o mundo. Deve ter criança que tá chutando a parede. Entendeu? E assim como nós, né? Essa primeira reação. Só que a gente tem que aprender a não chutar a parede, a gente tem que aprender a sair diferente da TV, a gente tem que aprender a dar pequenos passos. Mas, enfim, cada um reage com aquilo que ou tem criança que precisa de uma rotina.
Se você der uma rotina para ela, ela fica bem. Então a gente vai percebendo nessa tabela, assim, a forma como a gente vai reagindo frente à vida tem a ver com o temperamento que a gente tem. Depois, a gente vai, quando eu falo que a gente resgata coisas muito boas, a gente vai falando, gente, que sorte eu tive de ter tido esse professor nessa época. Que sorte eu tive, assim, a gente vai vendo tudo aquilo que veio para nós, né? Então, uma tabela simples. E os marcos, os arquétipos, né, os padrões, quando eu digo que tem uma história única dentro de todas as histórias, é aí que a gente se encontra, nesses arquétipos tem datas, tem ritmos na biografia que são marcos, né? Então, a gente pode olhar assim, por exemplo, aos 9 anos, normalmente a gente chama de Rubicão, né? A criança atravessa um rio sem volta. Que é quando acontece algum evento que a criança perde um pouco da inocência. Ela está desenvolvendo essa coisa dos sentimentos, né? Tem a ver com o pulmão, com o coração. Ela vive coisas que não viveu. Então, a gente pode olhar vários marcos, aos 12 anos do que a gente brincava, aos 18, entre 18 e 19, tem 3 marcos importantes na biografia que tem a ver com um olhar um pouco mais para o futuro, que é entre 18 e 19, aos 37, aos 56. Eita, esse ano eu faço 36, estou quase nos 37. É lindo. E meu filho tá com 9. Meu filho acabou de fazer 9, então tamo aí. Então. Aí, tá acordando alguma coisa, né? Ele vai ver que não veio a passeio. E aos 35 a gente fala que é a alma da consciência, né? A fase da consciência. A gente começa a perceber de fato quem a gente é, a equilibrar o mundo interno com o mundo externo. Então, tem esses marcos. E a gente pode perceber numa tabela como essa, né? E aí, você vai percebendo nessa tabela o que se repete sempre na sua história, né? Ô Mário, meu pai, então, a minha mãe faleceu de uma coisa muito rara, mas eu acho que quando a minha mãe faleceu, nasceu a biografia, acho não, tenho certeza. Tem um site, tem livro, a gente não vai contar tudo aqui. Mas, o que é interessante é que meu pai falava assim para mim, quando eu brigava com namorada, eu fui namoradeira. Ele falava assim, filha, sofrer de amor é uma delícia. Como isso, né? E aí, eu entendo quando ele fala assim, né? Quando a gente vê um jovenzinho sofrendo de amor, e a minha mãe dizia assim, filha, um dia você vai agradecer que não deu certo com o Guinho, com o Zezinho, com o Luizinho, né? Então, são esses marcos que a gente vê, eu sofri de amor a vida inteira. Hoje não, tenho um companheiraço, né? E é isso que a gente... Então, algo se transformou, né? Regina, hoje eu seguro na mão de quem sofre. Preciso dizer que a gente vai ficar por aqui. A gente só tem falei muito. 4 minutinhos, então é só o tempo da gente se despedir. Eu queria agradecer, foi maravilhoso. Deu para entender um pouquinho o que você faz, né? Essa ideia dessas lives é mesmo trazer uma pinceladinha do que essas mulheres maravilhosas podem contribuir umas com as outras. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da Regina, precisa adicioná-la aqui no Instagram, nas redes sociais, enfim. Regina Rapati, com 2 Cs, né, Regina? Regina.rapati. Muito obrigada a quem esteve aqui até agora. Foi maravilhoso. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram por 24 horas. Depois a gente coloca lá no Facebook e no YouTube também. A gente tá dando um jeitinho de editar e deixar no YouTube. Regina, quer falar alguma coisa? Não, quero fazer o convite. Então, em maio eu vou ter essa oficina que eu estou lançando, que é Escrita em Família. Faço os atendimentos individuais. Então, se você quiser olhar para a sua própria história de forma terapêutica, a gente pode fazer isso online. Se você quiser escrever um livro, aproveitar esse tempo, também faço.
E agradecer, gente, e dizer que seja comigo, seja com quem for, seja sozinho, contem as suas histórias, olhem para as suas histórias. E Mari, você está fazendo uma história linda com essas mulheres, viu? Parabéns. Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos para a nossa já famosa, deixa eu desativar aqui os comentários, nossa foto de live. Vamos lá, Regina, faz uma pose aí bem bonita. E isso, todo mundo no coraçãozinho. Gente, se vocês puderem tirar print, deixa eu voltar aqui os comentários. Puderem tirar print, sempre postem nos stories, marquem Empreendedoras pelo Mundo, ou meu, Mari _Bup, e a Regina.Rapat com CCI. Beijo. Obrigada, Regina, Beijo, muito gente, obrigada. grata. Vi muita gente querida, dá vontade de falar com todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, boas Tchau. histórias. Obrigada.